Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus na vida de cada um de vós. Amém. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Hoje, continuando o capítulo 11, que fala sobre a obediência à vontade revelada de Deus, e vamos tratar da pergunta 92, que fala sobre a lei moral e que ela é a revelação da vontade divina. Vamos orar antes. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Queremos, ó Pai Santo, tão somente te agradecer por esse privilégio que Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos no Teu nome para aprender mais de Ti. Queremos que Tu abençoes esse momento, que Tu fales nos corações e que possamos sair daqui praticantes das Tuas verdades. É o que nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, esse estudo é baseado no Catecismo Maior de Westminster comentado, que é esse livro que está aqui, baseado nesse livro, um livro que eu considero bastante didático, mas também no comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Então, só para recapitulação, o estudo é dividido, nesses vários capítulos. Já concluímos até o capítulo 10º e agora iniciamos o capítulo 11, que vai da pergunta 91 até a pergunta 97, e o catecismo, o catecismo ele tem 196 perguntas. Então, vamos ver hoje a pergunta número 92, que nos questiona o que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência. O que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência. É claro que os teólogos lá de Westminster chegaram à conclusão de que a melhor resposta a essa pergunta é a regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência. Então, isso implica que foi antes da queda, e a todo o gênero humano nele, porque Adão é o nosso representante, além do mandato especial de não comer do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, foi também a lei moral. Então vemos que tem duas coisas aqui. Isso antes da queda. Primeiro, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também a lei moral. Então vamos ver como é que se deu isso, como é que Deus revelou essa lei moral para o homem antes da queda. Então a base bíblica para essa resposta, em primeiro lugar, nos diz que o gênero humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, através dessa criação à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com uma natureza moral. O que nos fala sobre isso é Gênesis 1, 26 a 27, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então é importante nós sabermos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque na constituição do homem, seja a questão do corpo, seja a questão da sua alma, a criação, a natureza do homem representava exatamente Deus. O homem, ele é uma criatura que ele raciocina, que ele é criativo, mas também tem dentro de si a moral. Por quê? Porque foi através exatamente dessa criação que Deus compartilhou conosco alguns dos seus atributos, que são chamados atributos comunicáveis, que pode ser
O amor, por exemplo, é um atributo comunicável. A misericórdia é um outro atributo que ele é comunicável. A própria santidade é um atributo comunicável, dentre vários outros atributos comunicáveis. Então, o gênero humano já foi criado com essa representatividade, como aquele espelho do próprio Deus. Ok? Segundo lugar, a lei de Deus está gravada no coração do homem pela revelação natural de Deus. Baseado em que essa afirmativa? Baseado em Romanos 2, versículo 14 a 15, que nos diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, veja, é importante frisar, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, essa passagem, irmãos, fica claro que até mesmo gentios que não seguem a lei de Deus, mas eles têm na sua natureza, ou seja, no seu coração, essa lei gravada. Ok? Então, por isso é que a lei de Deus está gravada no coração do homem. E essa lei é gravada não por uma revelação especial, mas por uma revelação natural. O homem já foi criado com essa lei moral gravada no seu coração. Se não ficou 100% claro a passagem da versão revista e atualizada, eu coloquei aqui também a nova versão transformadora, que é uma versão que eu gosto bastante, mas que diz, olha só, até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, mais uma, assim, é a mesma passagem, uma outra versão, para indicar-nos que realmente a lei de Deus já está gravada nos nossos corações desde o nosso nascimento. Ok? No caso, a lei de Deus, ela é o primeiro, ou melhor, desculpa, ela é a essência do primeiro pacto de Deus que ele fez com o homem. E veja que aqui tem, no pacto de Deus tem a questão da obediência, né, aquela ordenança, mas também tem essa inserção de princípios éticos no próprio homem, certo? Por isso que Paulo diz que nem os gentios estão isentos de cumprir a lei. Por quê? Porque a lei está gravada no coração de todo homem. Todo homem, seja justo ou injusto, seja crente ou seja ímpio, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por causa disso, tanto o crente como o ímpio são indesculpáveis perante Deus. Em terceiro aspecto aqui, o padrão ou a justiça é a lei moral de Deus. Então, como é que Deus vai julgar o nosso padrão de comportamento? Usando a lei dele. E não esqueça, o padrão ou justiça, no caso a justiça também pode ser definido também como qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. É uma outra definição de justiça. Tive que recorrer ao dicionário bíblico para pegar exatamente essa definição. Então, justiça é fazer as coisas corretas, né, baseado nos mandamentos de Deus. Okay? Então, baseado em que essa afirmativa? Ora, baseado em Romanos 10, versículo 5, que nos diz que, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá
por ela. Certo? E na Nova Versão Transformadora que está escrito, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. É claro, meus irmãos, que não estou, não vamos tirar a passagem do seu contexto. É claro que eu não estou querendo dizer que para nós sermos salvos, temos que obedecer à lei. Isso, sim, se nós não tivéssemos, se nós tivéssemos condições de fazê-lo. Só que nós já nascemos pecadores. Né? Davi diz que nasceu na iniquidade e que em pecado o concebeu a sua mãe. Então, é claro que não vai ser o cumprimento dessa lei que vai salvar, mesmo porque ninguém consegue cumprir a lei. Por isso nós precisamos do Salvador. Por isso que Cristo morreu. Cristo, sem ter cometido nenhum pecado, morreu exatamente para pagar pelos nossos pecados e, através da justiça que Cristo cumpriu, Ele nos imputar a sua justiça para que agora sejamos considerados justos diante de Deus. Então, mas nós somos justos diante de Deus não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso favor. Ok? Então, essa passagem diz isso, que aquele que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Eu não pratiquei a lei, mas Cristo praticou por mim. Então, por isso que eu tenho vida hoje, não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Cristo. Okay? Que isso fique bastante claro. Não é a lei não serve para salvar. A lei ela serve só para mostrar que eu sou pecador. E essa passagem bíblica, meus irmãos, ela é baseada, você vê como a Bíblia como um todo, a Bíblia ela é um todo completo, porque passagens do Antigo Testamento são refletidas no Novo Testamento. Por exemplo, essa passagem de Romanos tem espelho lá em Levítico 18, 5, quando diz, portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, se você cumprir os mandamentos, você vai ter vida. É um texto paralelo ao de Romanos 10, 5. Mas o foco aqui mesmo é na obediência à lei. Por mais que eu não consiga cumprir a lei de forma cabal, eu tenho que me esforçar para fazê-lo. Né? Não vou cumprir, mas vou me esforçar para sempre buscar cumprir. Em quarto lugar, tem aqui a questão do mandamento especial que Deus deu para Adão. E esse mandamento especial está em Gênesis 2, versículo 16 ao 17, que diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então esse foi o mandamento especial. Percebam, meus irmãos, que existem duas coisas aqui. Em primeiro lugar, esse mandamento especial, que foi uma revelação especial de Deus para Adão, mas também tem a lei moral que o homem já nasceu com ela, uma vez que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não esqueça que tem as duas coisas, que isso fique bem claro. Ok? Bom, alguma pergunta até aqui? Porque se não tem nenhuma pergunta, eu vou gerar as perguntas para vocês. Tá, vamos. No decorrer das perguntas, eventualmente vai surgir um ou outro questionamento, ok? Então as perguntas estão relacionadas a esse assunto. Na verdade, eu estou falando que nem o presidente Júlio Bessa, vai ser rápido essa exposição, tá? Vai ser rápido. O rápido geralmente demora-se bastante. Anderson. Antes do senhor fazer as perguntas, eu só queria, não é uma pergunta, mas um comentário. Sim. O senhor usou a lei, os mandamentos, né? Aí isso me fez lembrar o raciocínio do Berg. Assim, o raciocínio é interessante ele se divide em três partes, né? Ele fala da nossos pecados e miséria, a nossa salvação e a terceira parte é a nossa gratidão. Ele divide em três partes do catecismo. E ele bota a lei na terceira parte, né, que é os mandamentos. Ele fala sobre a gratidão.
Mas quando ele trata da miséria, dos pecados, miséria, é interessante, o livro 4, ele fala assim, o Senhor falou que o homem, né, natural, todo homem natural, todos os homens, a humanidade, né, nasce com a lei gravada no coração. Exato. E não só isso, aí ele faz uma pergunta interessante e até nos ensina a defender nossa fé. Ele diz assim, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir sua lei daquilo que o homem não consegue cumprir. Ele faz uma pergunta. E é interessante a resposta do catecismo. Ele fala assim, não, Deus não é injusto ao cobrar do homem que ele cumpra a lei. Aí ele explica por quê. Pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de a cumprir. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons, que era de cumprir a lei. Ou seja, então não há injustiça da parte de Deus a exigir de nós aquilo que a lei nos cobra fazer. Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, né? Deus não baixa o sarrafo. O sarrafo está lá em cima e vai ficar lá mesmo. Mas teve um homem que superou o sarrafo. Né? Um único homem, é nele que nós confiamos. Alan? Justamente por conta deste homem, nosso Senhor, que nós devemos nos esforçar para cumprir a lei. Ainda que a gente não consiga, mas em agradecimento a tudo que ele fez por nós, esse deve ser o nosso esforço. Exatamente. Vamos nos esforçar ao máximo para cumprir a lei. Isso que está os mandamentos para descer a parte, a gratidão, ou seja, a lei não para ser salvo, mas em gratidão para aquilo. Muito bem. O senhor comentou também agora que a lei de Deus, ela nos mostra que nós somos incapazes de cumpri-la. Mas a lei, ela é uma manifestação da vontade de Deus. Sim. E normalmente nós separamos a lei em Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. Mas o reverendo Warren Wiersbe tem um livro chamado Lei e Graça. Ele conta nesse livro que ele escreveu o livro e ele trouxe um certo puritano para uma apresentação, uma palestra lá no seminário. E aí esse irmão inglês, quando ele mesmo foi traduzir, o irmão colocou assim: muitos pastores escrevem livros sobre lei e graça. O que as pessoas precisam entender é que a lei é graça. A manifestação da glória de Deus, a manifestação da vontade dele é graciosa. Porque imagina se nós não soubéssemos a vontade dele, nós estaríamos andando desgarrados por aí. Então, é graça de Deus a manifestação da vontade dele através da lei moral. Muito bem. É exatamente isso. É tipo todo pai disciplina o filho, né? Disciplina a outra. Exatamente. Achei importante, assim, nós sabermos que Deus nos criou em total condição de cumprirmos toda a lei. Mas o homem que enveredou por outros caminhos. Né? Mas Deus criou o homem. Deus criou o homem perfeito, né? Como diz a Escritura. Vamos lá para a pergunta, então. Já foi falado aqui, mas como denominamos o estado ou condição, aqui uma dica, estado, né, ou condição da raça humana antes da queda no pecado. Como é que, vou falar logo no início, é estado de inocência, muito bem. Outra pergunta, só pergunta simples, né, para depois ir aumentando o nível de complexidade. Que ordem especial deu Deus à raça humana no estado de inocência? Aquela ordem que ele deu especial. Não é aquilo que veio gravado, não. Foi a ordem especial. Foi não comer. Não morrerás. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão ele morreria. Então esta era a condição do pacto de obras. Tá? Que não morreria. Obviamente que essa morte não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Muito bem. Outra pergunta. De que modo foi dado esse mandamento de Deus à raça humana? Como é que Deus deu esse mandamento? Foi uma revelação
intrínseca na própria natureza humana ou foi uma revelação especial de Deus? Eu ouvi um Sun Tzu que disse que foi uma revelação especial. Exatamente, uma revelação especial. Aí, na resposta, tem algumas considerações. Porque tem gente que pensa... Fabiola. Isso, exatamente. A morte física também veio. Exato. Exato, o pastor está certo. O pastor e a Fabiola estão certos. São 3 tipos de morte, né, pastor? É que a morte não foi assim, só a morte, não foi a morte física instantânea, digamos assim. A morte física foi no decorrer dos tempos. Okay. Obrigado pela intervenção. Morte física, morte espiritual, o homem agora está morto, seus delitos e pecados, né? E morte eterna. Morte São eterna. as 3 mortes. Exato. Fabiola? Uhum. Essa alienação significa que ele fica lá, não procurar. Aí não é a alienação do direito, é que eu passo a propriedade do que é meu para outra pessoa. Né? No sentido de nós perdemos a capacidade de decidir e de escolher por nós mesmos. Nós perdemos, então a gente precisa de alguém. Uma capacidade, incapacidade absoluta, se considerar fazer o direito. A absoluta, não tem como. Então, trazendo para o lado aqui, com essa alienação, talvez a pessoa está alienada, está totalmente Alienada de Deus. É incapaz de fazer o bem. Isso tem a ver com o fato de Adão ter tido o livre-arbítrio e depois ninguém mais tem o livre-arbítrio. Vamos para frente, então. Livre-arbítrio já passou, tá? Já foi um estudo anterior. Então, assim, tem alguns considerandos aqui. É que há algumas pessoas que pensam que esse mandamento foi dado, por exemplo, aqui vamos colocar logo a resposta, né? Não foi a natureza que passou esse mandamento, né? Também não foram anjos, mas foi uma revelação ou uma mensagem especial de Deus que Deus dirigiu a Adão. E Eva também, porque lá em Gênesis 3:3, Eva, numa conversa que ela está tendo com a serpente, ela fala exatamente, não, mas Deus falou assim, assim, assim. Tá? Um pouquinho distorcido, mas ok, mas ela falou. Então, o que a gente tem daí é que ambos compreenderam de forma inequívoca como sendo uma declaração da vontade de Deus, tá? Então, é só para deixar claro que foi o próprio Deus que revelou de forma especial para Adão. Tá? Agora, além desse mandamento especial, que regra de obediência Deus deu também à raça humana? Ora, foi exatamente a lei moral, né, que está aqui, ó. Então, além do mandamento, esse mandamento que formava o pacto de obras, aqui do pacto da graça. Na verdade, tem alguns autores que defendem que o pacto é uma coisa só, né? Pacto de obras e pacto da graça acaba sendo tudo pacto da graça, né? Mas aqui o objetivo é colocar pacto de obras, tá? O estagiário errou aí na hora que foi fazer esse slide aí. Então, Deus deu a lei moral como uma regra de obediência à raça humana. E como é que ele deu essa lei moral? Incutindo, né? Quer dizer, gerando no próprio ser do homem essa lei moral, porque isso já vem junto com a própria natureza humana. Isso tanto antes como depois da queda. Tá, mas tem os entretantos também, né? Tem um entretanto também, que vai vir nas perguntas subsequentes.
Posso falar? Diga lá, Rafael. Essa questão de dar essa lei moral no coração do homem, né? De, assim, mesmo aquela pessoa que nunca teve contato com a palavra, ela tem isso dentro dela, certo? Exato. Mas como é que a gente explica, por exemplo, aquelas, não diria nem civilizações, mas aqueles grupos de bárbaros que eles têm uns conceitos morais totalmente diferentes dos nossos, principalmente relacionados ao tratamento da mulher e até mesmo quanto ao matrimônio. Como é que fica essa situação? Sim, tem a ver, a tua pergunta tem a ver exatamente com as consequências do pecado exatamente nessa interpretação, nessa lei moral. Você vê que isso acontece realmente, porque todos nós somos miseráveis pecadores. Mas você nota que mesmo entre esses povos, até mesmo dentre os próprios presidiários, eles têm uma lei entre eles. E essa lei é baseada nessa lei moral. Tanto é que você sabe que se por acaso certos crimes foram cometidos, se a pessoa for colocada junto lá dos presos, essa pessoa vai ser morta. Fica lá, Alan. Ainda que os bárbaros eles cometam essas atrocidades, quebrando o sétimo mandamento e outros, nós também, que não somos bárbaros, quebramos a lei moral. Mas entre os bárbaros há certa lealdade, há certo respeito. E eles acreditam num Deus, que não é o nosso, mas eles acreditam num ser divino que criou tudo. Porque essa lei moral está incutida nos corações deles. Eu vou lá para os índios, para os bárbaros. Mas a gente, na nossa própria Amazônia, tem vários índios que não têm essa percepção, mas entre a comunidade deles, a gente observa a lei moral guardada a partir do momento que eles deixam de agir com barbaridade em determinadas situações. Não é um cumprimento total deles. Assim como eles não cumprem totalmente, a gente também não cumpre totalmente. A explicação daí é que a lei moral ela está dada aos nossos corações, ainda que a gente não cumpra. Em todo ser humano, a gente consegue identificar essa lei moral gravada no coração. E isso comprova a malignidade da queda, porque a gente só tem o livre-arbítrio para pecar. É isso? Ai. As pessoas definem o livre-arbítrio na salvação como misericórdia, porque a gente está falando justamente isso, né? Porque isso foi quebrado e geralmente a pessoa peca, né? Vamos supor, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu falei com uma jovem essa semana, que eu a convidei para a igreja, e assim, eu converso com esses 3 dias, assim, eu fiquei até um pouco abalada pela vida dela, porque a gente sabe essa pessoa, se ela acredita que ela vai. Mas eu acho que isso a gente se dorme, hoje a palavra foi pegada, isso nos impacta. Né? E ela é uma jovem que está na faculdade e está fazendo fama, medicina, e assim, ela me falou, eu a convidando, eu fui convidada 3 vezes, manda a palavra, e eu acho que ela já estava assim meio que, está sendo muito convidada, né? E assim, a forma dela falar para eu não convidá-la, eu creio, né? Ela foi falar para mim que era ateu. E a gente começou a desenvolver uma conversa, né? E ela pegou e disse que ela chegou a ir para missa, chegou a ir para culto, mas que ela acredita que esse Deus que a gente prega é uma mitologia, né? E eu falei para ela da fé, né? Do meu Jesus Cristo. E é justamente isso. Eu mandei o Romanos 1 para ela, onde o homem é entregue, né? Ao seu próprio coração, para fazer as melhores coisas. E eu estava falando para ela, mas eu falei assim, de forma piedosa, eu queria orar para que Deus a resgatasse. E ela agradeceu, né? E é por isso que eu falo, tipo assim, essa lei moral que o senhor está falando que nós sabemos que é sempre errado, porque Deus colocou cada palavra. A palavra dele é fiel e eterna. Mas ela escolheu, no caso, né? Escolher o pecado. Escolheu dizer no coração dela que não há Deus, porque ela vai ser livre para pecar. Ok, eu entendi a tua posição, mas o fato que está sendo falado aqui é mais o seguinte: mesmo essa colega que você tem, ela tem dentro de si
a lei moral de Deus. Ela tem. Porque ela possivelmente tem atitudes que demonstram isso. Só que as pessoas acreditam que essas atitudes não vêm de Deus, mas vêm de educação, vem de berço, a própria natureza, enfim, acho que está mais por aí. Em relação a isso, acho que o mundo ensina lá fora, isso veio do próprio homem. Com certeza. Eles ensinam dessa forma, inclusive, quando você estuda direitos humanos na faculdade, é sempre isso, é um humanismo. E aí você percebe que todos aqueles princípios que eles ensinam lá, está tudo na Bíblia. Exatamente. Eles dizem que é tudo vem do homem, não vem. Então, Rafael, você está antecipando um pouco do que vai ser visto lá na frente. Mas agradeço porque ele vai facilitar chegar lá na frente. Eu falo alguma coisa, o pastor quer falar e o Alan quer falar também. Alan. Sim, mas é melhor não entrar nesse... Não agora, porque isso já foi visto em aulas anteriores. É melhor deixar, mas depois podemos conversar, tá? Se alguém tem alguma dúvida com relação ao livre-arbítrio, conversa depois. Tem um pastor aqui que pode auxiliar muito bem nisso aí. Tá bom? Mas enfim. Já coloquei. O pastor quer falar alguma coisa? Não, é só dizer que o Rafael falou da questão dos povos, bárbaros, etc. Só reforça a regra, né? Toda regra tem a sua exceção, né? Então, quando a gente vê um ponto que foge da curva, só reforça que, no geral, os homens tentam obedecer aquilo, né, que é o padrão moral. Mas vai ter ali um ou outro que vai destoar tanto, né, que a gente vê aí esses costumes bárbaros. Muito bem. Só reforça a regra. Muito bem. Então, essa aqui já foi respondida, né? De que modo a lei moral foi dada à raça humana, uma revelação natural de Deus no coração do homem, então já que ela veio já junto, né, no pacote, né, Deus já colocou isso em nós, uma vez todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? E outra pergunta, pronto, ainda hoje, também já foi respondida essa pergunta, mas só para deixar claro, ainda hoje as pessoas têm a lei moral escrita em seus corações pela revelação natural de Deus? Ainda hoje? Sim, ainda temos sim. Só que, aí tem aquele entretanto, né? Só que está terrivelmente obscurecida e distorcida por causa do nosso pecado. Então, a revelação natural da vontade de Deus, por causa disso, ela não é mais apropriada para a nossa conduta. Porque essa lei moral foi ligeiramente distorcida. Aquilo que o pastor falou, né, desvios de conduta, passa a achar que aquilo é normal. É muito comum nós ouvirmos, então, isso. Não, isso era naquela época, hoje em dia é diferente. Hoje em dia é assim, distorcendo, né, a questão da verdade revelada. Tiago? O que é distorcida? É a lei que está gravada no Não. coração ou é a interpretação? É a interpretação da lei que está no nosso coração. Porque a lei, ela é boa, né? A lei é boa. Quem faz todas as imperfeições, quem causa é o próprio homem. Tá? Então, depois da... Desculpa? Deu a ideia. Não. A lei está lá, bonitinha, mas o problema é que o pecado distorceu. Né? E depois da queda, faz necessário a revelação especial de Deus, que está nas Sagradas Escrituras, né? Baseado em Romanos 1:25. Por que Deus não revelou os 10 mandamentos a Adão e Eva na época da inocência? Por quê? Por que a lei de Deus, dos 10 mandamentos, foi revelada somente bem depois? Fabiola, quer falar alguma coisa? Diga lá. Exatamente. Não tinha pecado, então para que essa lista? É uma boa resposta, só que não é bem... então, exatamente por isso, porque não era necessário, era sem sentido, uma vez que os homens não tinham cometido nenhum pecado, estavam na época do estado da inocência. Pastor? Tem alguns teólogos que fazem o esforço, né, de mostrar que os 10 mandamentos do resumo da lei estavam contidos naquela ordem que Deus deu para Adão e Eva.
Assim, isso... Esforço muito grande. Assim, obviamente, tem que ter cuidado ali para não querer ver coisas demais, né? Mas até onde eu li, né, eu li assim que boa parte dos mandamentos de fato podem ser ali tirados, né? Obviamente inferidos daquela ordem que Deus dá. O que eu acredito, pastor, sinceramente, é que no próprio coração do homem, quando Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança, já estava exatamente o adorar a Deus, né, o relacionamento com Deus, relacionamento também entre família e também com o próximo. Já estava lá estampado. Né? Esse relacionamento com Deus é principalmente a obediência. Sim, obediência. Sim, obediência. Então, assim, aquele resumo que Cristo fez da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ela realmente já estava no coração do homem. Outra coisa, isso também, porque ele não revelou os 10 mandamentos. Existe algo que é chamado de progressividade da revelação. Isso também. Então a gente percebe que no início, aquilo que Deus revelou, digamos assim, é curto, né? Mas ela é progressiva, mas é também orgânica. Então, assim, por isso que alguns dizem, né, que os 10 mandamentos poderiam ser enxergados ali. Porque todos os princípios dos 10 mandamentos estão naquela revelação que Deus dá. Isso vai ser desenvolvido ao longo da revelação. Exato, isso também. E qual a visão moderna da lei moral? Aí entra tudo aquilo que o Rafael já comentou aí, né? Eu queria que o Júlio estivesse aqui, porque para falar mais sobre a filosofia, né? Então, a visão moderna não se baseia na Bíblia. Quando eu falo moderna, é moderno no sentido de ser humano, né? Humanamente falando. Não é que houve alguma modernização, né, da lei, não. É que é humanização daquilo que é divino. Né? Posso fazer mais um comentário? Pode sim. Inclusive, um dos direitos humanos que a gente estuda é o direito de liberdade de expressão, né? Que a gente tem visto ultimamente que está sendo cada vez mitigado. Aí o que acontece? O próprio direito de liberdade de expressão, ele nasceu na Reforma Protestante. Querendo ou não, ou seja, foi a vontade de Deus ali também. É uma coisa curiosa, mas só que nas faculdades, nas escolas, eles são totalmente diferentes. É sempre o homem que fez tudo de bom. Exato. O homem é bom. Exato. A gente vai ver um pouquinho sobre isso que o Rafael está falando daqui a pouco, mas só para é exatamente isso que os humanistas eles pregam, né? Que tudo originou-se do próprio homem. Né? Então, assim, o que diz o humanista para Deus? Ora, ele diz que a lei moral não é uma revelação da vontade de Deus, não é uma expressão da sua natureza, mas existe por si só. Então, a lei moral é uma coisa que existe por si só. Foi uma coisa que foi integrante da própria natureza das coisas. Ou seja, o universo existe por si só e a lei moral existe por si mesma como integrante do universo. Então, é bem humanista, bem científica, ateia também, né? Dizendo que o universo existe e a lei moral veio a reboque do próprio universo. Não existe Deus, portanto, e não existe lei moral, não é nada de revelação divina de forma alguma. Pronto. E aí, pegando o gancho do que o Rafael falou, o que dizer sobre a lei moral ter sido uma descoberta dos homens? Isso é verdade, o Rafael acabou de falar. A lei moral, conforme vimos na pergunta anterior também, alguns homens acreditam que ela veio origem do próprio homem. Ou seja, essa teoria diz que a lei escrita no coração do homem não foi a lei moral de Deus, mas foi uma lei chamada lei da selva. E que, ao longo de milhões e milhões de anos, a humanidade desenvolveu-se e aperfeiçoou-se até que a lei da selva transformou-se
na lei moral, como é conhecida hoje pelos homens. Alan? Os humanistas, evolucionistas, eles não chamam que é um universo de um único, eles chamam que é um multiverso. Eles já começam a distorcer isso aí. Então, quando eles assumem que existe um multiverso, eles já desconhecem a criação de Deus. Eles distorcem, como foi o termo utilizado, de uma maneira que eles tentam encaixar uma razão que não é lógica para tentar imprimir dentro, no seio geral do mundo, o que eles entendem e descartando Deus. Exato, exatamente. Então, a última pergunta é: quais os 3 erros desse entendimento moderno da lei de Deus? Respondendo a pergunta: primeiro, essa teoria considera a lei como algo existente por si mesmo, como uma força ou princípio do universo ou multiverso, né? E não como uma revelação da vontade de Deus e expressão da sua natureza. O primeiro erro é esse, é não reconhecer que a lei veio de Deus, sim. Em segundo lugar, essa teoria defende que a humanidade originou-se nas profundezas e que, ou seja, na selva, na selva, e gradativamente subiu às alturas, no sentido que foi ganhando a lei moral como nós conhecemos hoje. Ao passo que a Bíblia ensina que a humanidade foi nas alturas, ou seja, com uma lei moral, e que gradativamente, né, foi despencando até as profundezas pela desobediência a Deus, exatamente por causa do pecado. Okay? E em terceiro lugar, essa teoria afirma que a lei moral ela é um desenvolvimento humano, enquanto que a Bíblia ensina que a lei moral é uma revelação divina. Ok? Bom, algumas questões doutrinárias que eu baseei no comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana lá de Limeira, Aliança em Limeira. Pelo lugar, a lei moral. A lei moral ela é a essência e o conteúdo do primeiro pacto de Deus com os homens e se compõe de ordenanças imperativas e ordenatórias, bem como de... Então, o primeiro aspecto é esse. Em segundo lugar, a inserção dos princípios éticos na natureza do homem, de tal modo que, mesmo não tendo mandamento expresso, ele é responsável pelos seus atos morais. Então, mesmo o homem não tendo a lista com os artigos, os mandamentos, ele é responsável, sim, por todos os seus atos morais. E também, por isso é que Paulo diz que os gentios são tão culpáveis como os judeus, que era o povo da lei, lá em Romanos 12, 14 e 15. Isto é, nenhuma pessoa é inocente perante Deus. Nenhuma. Outra coisa, a lei moral não emerge da natureza, nem foi criada com ela, mas ela surge da vontade de Deus e é por ele estabelecido como mecanismo de controle da ordem social, tanto por meio de códigos legais, como por intermédio da lei inata da consciência, aquela lei que nasce na nossa consciência. Em segundo lugar, continuando, né? A lei moral do homem, na época da inocência, representava o bem absoluto. Aqui é interessante a gente falar sobre isso, bem absoluto, do qual tanto o sujeito quanto o objeto era Deus. É importante falar um pouco sobre isso, porque Deus, ele é tanto o agente como o receptor. As coisas vêm de Deus e voltam para Deus. Então, tanto é que ele é o sujeito, ou seja, aquele que faz a ação, quanto o objeto, que é aquele que é afetado ou que recebe a ação. Aí eu coloquei só lhe deu glória, para relembrar que
que como ele tanto ele faz, como ele é aquele que recebe, ele é agora somente ele. Lembrei agora também, a gente já discutiu aqui um pouco sobre isso, quando, por exemplo, é uma ilustração, né, que diz assim, quando a pessoa passa por uma rua, aí tem uma placa em frente a uma igreja que diz assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas pessoas passam, olham, leem, mas não entram, não passam de lado. Mas algumas pessoas vão olhar para aquela frase e vão entrar naquela igreja. Só que quando ela entra na igreja, ela olha para trás, ela vê assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi para que vades e deis frutos. É exatamente isso. Deus, ele é o sujeito e ele também é o objeto. Ele é que faz tudo. Né? Ele que faz tudo. Devemos ser somente gratos a ele, né? Por tão grande salvação. Outro detalhe, o pecado, entrando no mundo pela queda, introduziu no mundo o mal. E esse mal contrasta com o bem. E o mal e o bem são opostos entre si. Só que o Criador não retira o bem do mundo, não. Mas agora o bem vive com a presença do mal, que é o seu terrível oposto. Então, com a introdução do pecado no mundo, introduziu-se o mal, mas o bem e o mal acabam subsistindo no mundo, tanto o bem quanto o mal, mas são opostos entre si. Cumpria ao primeiro casal ouvir Deus, acatar espontaneamente a sua palavra, executar suas ordenanças, não como diferente, mas como uma idêntica imagem de Deus. Então, cumpria ao casal, ao Adão e Eva, ouvir, acatar e executar as ordenanças. Mesmo porque eles foram criados, como nós também fomos, a imagem e semelhança de Deus. E por último, este mesmo dever de ouvir Deus, acatar espontaneamente a sua palavra, executar suas ordenanças, permanece depois da queda. O problema é que o grau de dificuldade para fazermos isso aumentou consideravelmente. Porque agora temos uma luta diária com o pecado. É como diz Paulo: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então é uma luta constante, diária, para nós vencermos a cada dia o nosso velho homem, que quer porque quer sobreviver. E sabe quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Você pode estar alimentando o teu velho homem, mas você pode também estar alimentando o teu novo homem. Quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Que o seu Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal.